Every possession by a demon occurs during 3 stages. The first is called the presence. This is when a demon or entity begins to make its presence known to the host. The second stage is called the affliction. The infected begins to feel dirty. But the demon cannot fully infect and take over a person until the third stage. It's when a person has finally surrendered and consents to the demon as being a part of their soul. Abriu a porta, tá do meu ladinho de novo. Se você estivesse sem dinheiro nenhum, cheio de dívidas, e um demônio começasse a atormentar sua família, o que você faria? Hoje vamos seguir Joel, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar não ser possuído pelo mochila de criança em possessão, o último estágio. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa apresentando o protagonista Joe, que eu vou chamar de Joel porque é mais fácil. Ele parece estar empalhando uma coruja e fazendo um tipo de estátua com ela. Cada doido com a sua mania, né? A gente também vê que ele precisa tomar uns remédios, mas não dá pra saber por que ainda. O Joel trabalha como mecânico para uma mulher bem chata em uma oficina de uma cidade pequena do interior, e ultimamente eles não têm quase nenhum cliente, então ele tem recebido cada vez menos dinheiro. O protagonista tem um filho que chama Mason, e ele deixa a criança com uma babá enquanto trabalha. Ele tem recebido tão pouco dinheiro com o trabalho que mal consegue pagar a babá, mas ela é gente boa, entende a situação do cara e aceita receber menos por um tempo também. A casa desse cara é desnecessariamente ornamentada, com várias esculturas, estátuas e pinturas, só que todas assustadoras. Um excelente ambiente para se criar uma criança, tenho certeza. O Joel parece ouvir uns barulhos estranhos pela casa durante as noites, mas ele ignora essas coisas por enquanto. Tenho certeza que não tem nada o que se preocupar aqui, deve ser só um desses bonecos malucos sequestrando a geladeira de madrugada. Ele também tem um gatinho, quem tem gato sabe que você passa metade do dia inteiro tirando foto do bicho. Pendura as fotos do gato pela casa ao invés dessas coisas horríveis aí. O filme então corta para Lamberto saindo de um presídio. Lamberto é um padre que praticava exorcismo há uns anos atrás e começou a lidar com o caso de uma família que um dos filhos supostamente estava sendo possuído pelo demônio. Ele tentou fazer um ritual para expulsar o sete pele do corpo do menino, mas o exorcismo não deu muito certo. Padre! Isso não faz parte do ritual. O garoto acabou morrendo e o padre condenado por negligência e ficou preso por 3 anos. Dá pra ver que todo mundo culpa o padre pelo acontecimento, tanto a mídia como a própria família do menino. Várias pessoas vão protestar a saída dele da prisão, inclusive. O Michael, que é outro padre, foi buscar ele na saída da penitenciária e os dois vão pra casa desse Michael. Eles parecem ser amigos e o Lamberto vai ficar na casa dele por um tempo. Na cena seguinte, a gente vê que o Joel está se consultando com uma terapeuta que faz avaliações periódicas para saber se ele tem condições mentais e financeiras de manter a guarda do filho. Parece que ele tem um nível de esquizofrenia e os remédios são para isso. Demônio adora atormentar maluco, né? Incrível. O que esse homem é? Maluco. A mulher fala que ele precisa arrumar um outro trabalho, onde receba de forma consistente, já que no dele, além de receber bem abaixo de um salário mínimo, ele também nunca sabe direito quando e quanto vai receber. O Joel também precisa entregar recibos de que o filho fica sob os cuidados de uma babá enquanto ele não tá em casa. Nossa, tá certo que o cara é pai solteiro em uma situação financeira ruim, mas ameaçar tirar a guarda da criança por causa disso eu acho que já é um pouco demais. Essa noite o Joel mais uma vez ouve uns barulhos estranhos, mas agora vindos do quarto do filho. Quando ele vai checar, percebe que o Mason tá conversando com alguém dentro do quarto. A criança tá tentando fazer a pessoa que tá conversando não ficar brava, aparentemente. Considerando que o Joel é esquizofrênico em algum nível, eu acho que o mais provável aqui seria deduzir que a criança herdou do pai algum problema parecido e tá vendo coisas também. Não seria muito melhor se o próprio Mason fizesse as consultas com a terapeuta ao invés do pai, para saber se a criança tá feliz e essas coisas? Aí já aproveitava para falar se o menino tem ou não esquizofrenia também. Mas vai saber, eu não entendo direito como funcionam essas coisas. Nessa mesma cena, o menino aponta pro guarda-roupa e fala que o homem que parece um bode ou um cachorro tá dentro do guarda-roupa. Looks like a goat. Looks like a dog. Esquizofrênico ou não, eu ia trancar esse guarda-roupa e nunca mais abrir ele de novo.
Eu só não falo pra tacar fogo no lugar, porque eles não têm mais onde morar. O menino é corajoso pra continuar dormindo naquele quarto também, hein? No dia seguinte, depois de voltar do trabalho, o Joel tá jantando com o Mason e a babá, e aí a menina fala que conseguiu ser aprovada em uma universidade. Inicialmente, o Joel fica muito feliz, mas aí ela fala que vai precisar se mudar porque a faculdade é bem longe dali, e aí o tom da conversa muda. Ele fica muito bravo com a menina e fala que ela devia ter avisado antes. A babá sabia da situação do cara e que ele precisava de uma babá, senão vão tirar a guarda do filho dele. Ao mesmo tempo que eu concordo com o cara, eu não julgo a menina. Ficar nessa casa sinistra cuidando de uma criança que, até onde a gente sabe, é maluca, deve ser difícil. Se ela fosse a personagem principal, eu ia estar falando pra ela ir embora daí mesmo. Eles discutem por um tempo, e aí quando ela tá indo embora, o Mason fala com uma voz demoníaca pra mulher. You act like you care, but you don't care. You don't care. You don't care. Ok, isso aqui já é mais que esquizofrenia, e o pai não parece se importar com a voz da criança. Eu realmente não julgo a menina querer sair daí rápido. No caminho pra fora, ela ainda vê alguma coisa se mexendo do nada na sala. Nessa mesma noite, o Joel percebe que o gato dele desapareceu. O bicho deve ter sido esperto que nem a babá e percebeu que o esmilinguido tá assombrando essa família e meteu o pé dali. Um pouco mais tarde, o Joel tá passando na frente do quarto do filho, e parece tudo tranquilo, mas aí ele pisca o olho por um segundo e algumas coisas são jogadas pra cima, e o lugar fica totalmente bagunçado de uma hora pra outra. Isso aí não tem nada a ver com o tinhoso não, criança é assim mesmo, piscou o olho e tá tudo de ponta cabeça. O papai tá lá vendo. O menino continua com medo do guarda-roupa, e aí o pai dá uma câmera fotográfica antiga pra ele tirar fotos quando achar que tá vendo alguma coisa e saber que na verdade não tem nada lá. Essa é uma estratégia que o próprio Joel usa. No dia seguinte, o protagonista precisa ir na consulta mais uma vez, e aí quando a terapeuta descobre que o Mason não tem mais uma babá, ela fala que o Joel precisa arrumar alguém pra cuidar das crianças imediatamente. Ela dá uma semana pro cara e fala que semana que vem vai começar a fazer as consultas na casa dele pra garantir que tá tudo certo lá. Eu diria que bichos empalhados, bonecos estranhos e pinturas sinistras penduradas pela casa não vão passar uma mensagem boa pra terapeuta quando ela for visitar o cara. Se eu fosse ele, jogava essas coisas todas fora, ou pelo menos guardava em algum lugar. Na próxima cena, a gente vê a ex-babá do Mason. Ela foi até a casa do padre da cidade, que a gente descobre ser o Michael, pra falar sobre as coisas que viu na casa do Joel e pedir pro padre dar uma olhada nos dois o mais rápido possível. O Lamberto, que é especialista em exorcismo e tá na casa do Michael por agora, também acaba se interessando pelo assunto, e os dois decidem ir visitar o Joel no dia seguinte. É bom eles se apressarem mesmo, porque enquanto isso, o Joel começa a ver coisa ruim. Eu vou assumir que agora não é alucinação, porque ele tá tirando fotos e parece que o bicho aparece nelas, senão não teria por que ele ficar tão desesperado que nem ele ficou. O demônio entra no quarto do Mason e o Joel tenta ir atrás, mas alguma coisa acontece, ele desmaia e bate a cabeça. E ele deve ter batido a cabeça bem forte, porque ele só acorda no dia seguinte, quando os dois padres chegam na casa dele pra conversar e encontram o cara caído no chão. Depois de acordar, a primeira coisa que o Joel faz é ir correndo pra ver o filho, e o menino parece bem inicialmente, mas ele não consegue falar nada e parece quase paralisado. Olhando as fotos do dia anterior, não dá pra ver bicho nenhum, o que me faz acreditar que foi tudo coisa da cabeça do cara. Eu tô começando a pensar que não tem demônio nenhum, é só um cara maluco que pendura esculturas sinistras pela casa. Talvez por isso que o governo tá tão em cima dele pra tirar a guarda da criança, porque ele não tem condições mentais de cuidar do filho. E se foi isso mesmo, deve ter sido ele que fez alguma coisa com a criança, mas não consegue nem lembrar. O Lamberto conversa com o Joel e diz que realmente tem um demônio ali, e eles não estão lidando com um qualquer, e o padre explica que esse demônio específico tem vários nomes. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Eu poderia até acreditar nesse padre, mas ele não estava preso até agora há pouco porque alguma coisa deu errado em um exorcismo também. O Lamberto fala que o menino está sendo possuído pelo diabo e que pode ajudar se o Joel permitir. Eu não sei não, gente, mas eu imagino que seria melhor chamar um exorcista com uma taxa de sucesso um pouco maior. No tempo que eles estão conversando, uma médica que também trabalha para a igreja e foi chamada pelos padres chega na casa. A mulher vai lá para avaliar a condição do menino e para decidir se ele realmente estaria possuído ou se é só algum outro problema físico ou mental. A mulher vai dar uma olhada no Joel primeiro, já que ele bateu a cabeça e ficou desacordado, mas ele reclama, fala que tá bem e que é pra ela checar o Mason e não ele. Todo mundo vai pro quarto do menino, que ainda tá paralisado, e a médica começa a dar uma olhada na criança. Parece que não tem nada de diferente, mas aí ela escuta uma voz falando em latim com um estetoscópio. Como assim, gente? O diabo tá no rim do menino ou o quê? Por que ela só ouviu quando colocou o estetoscópio ali? Você tá onde, Pazuzu? Eu acho... é no intestino. Tá no intestino.
Bom, de qualquer forma, eu acho que isso realmente confirma que tem um demônio ali, mas eu ainda acho que parte disso é maluquice do Joel. Depois de um tempo explicando pro Joel como funcionam as possessões, eles voltam pro quarto do menino e dessa vez ele tá acordado. O menino tá rosnando, gente, rosnando. Como que esse pai tá tão casual assim? Pra esse cara perder um pedaço do pescoço numa mordida agora é muito fácil. Eles decidem amarrar o Mason na cama pra conseguir fazer o exorcismo, porque o menino já tá muito agressivo, e ele fica falando com várias vozes diferentes enquanto isso. Mr. Clark, can you hear me? It is us who commands you. You have no idea what's going on. Tô fora. Padre. O padre fala que o ritual vai demorar quase um dia inteiro e que é melhor o Joel não ficar por perto, já que ele já tem problema na cabeça por conta própria, imagina do lado de um demônio. Os dois padres e a médica entram no quarto e começam o exorcismo. Nessa situação, eu diria que o Joel não tinha nem que ficar do lado de fora do quarto, ele devia sair de perto da casa. O cara já mostrou ser cabeça fraca, e isso é tudo que um demônio precisa. Enquanto isso, o Joel começa a ter várias alucinações do lado de fora, uma pior que a outra. Dá pra ver que depois dos problemas financeiros, de vários dias vendo alucinações, e depois de ter que aceitar que o filho tá sendo possuído por um demônio, ele ficou exausto, tanto quanto as pessoas que estão fazendo o exorcismo. Os padres leem textos da Bíblia lá e brigam com o demônio durante o exorcismo, ao mesmo tempo que o demônio fica falando coisas pra tentar enganar e amedrontar eles. Sua mãe está aqui conosco, Harris. Quer deixar um recado? Eu farei com que ela receba. Sim, mãe. Quer sair daí, por favor? Você é sem graça? Eu tô trabalhando. Até mais tarde, senhora Harris. O Joel vai pra fora de casa depois de algum tempo pra tomar um ar, e a terapeuta que acompanha o caso pra saber se ele vai manter a guarda do filho aparece nessa hora. Não dá nem pra saber se ele vai manter a alma do menino ainda, imagina a guarda. A terapeuta fala que quer ver o Mason e o Joel diz que vai ser um pouco difícil, já que a criança tá no meio de um exorcismo. A mulher fica muito brava e fala que vai chamar a polícia e o escambau, se ele não parar com isso agora. Os padres param o exorcismo por um tempo e já aproveitam para descansar um pouco e se recuperar. E eu não sabia que tinha intervalo nessas coisas. E tá todo mundo destruído, principalmente o Michael, que nunca tinha presenciado um negócio desses em primeira mão. E aí a terapeuta aproveita para ir ver a situação do menino. A mulher senta do lado da criança na cama e começa a falar que tá tudo bem com ele, que ela vai cuidar dele agora. Mas ela fala isso de uma forma meio sinistra. E o garoto ainda tá rosnando, uma pessoa normal não agiria assim perto dessa criança não, tá tudo muito estranho nesse filme. De qualquer forma, mesmo depois do que ela falou, ela não parece ter feito nada, porque minutos depois os padres se preparam para voltar pro quarto e continuam com o ritual. O Joel pergunta se ainda vai demorar muito e o padre fala que não sabe muito bem, mas que agora é a hora decisiva. Ele é exorcista, mas não faz milagre também, né? Pazus, aí realmente você quebrou minhas pernas, né, Pazus? Eu tô atada. Depois de alguns minutos esperando fora do quarto, a terapeuta começa a conversar com o Joel mais uma vez. O cara pergunta se agora ela acredita que o menino tá sendo possuído, mas ela fala que isso é tudo uma grande besteira. Ela começa a agir de forma cada vez mais estranha, tentando convencer o Joel a confiar nela e não confiar nos padres. O cara tá mentalmente exausto e conforme a terapeuta vai mostrando pra ele que nenhuma das fotos registrou demônio nenhum e que pela quantidade de comprimidos no potinho dele, ele já ficou um tempo sem tomar o remédio pra esquizofrenia, o Joel vai começando a acreditar cada vez mais nela. Só que aí a gente percebe que a terapeuta não é exatamente o que ela falava. O filme mostra a mulher com umas roupas estranhas e uns símbolos desenhados no rosto. O Joel também vê isso, mas depois de tudo que a mulher falou, ele acha que é mais uma alucinação da cabeça dele. A terapeuta então pergunta se ele confia nela, e aí o Joel diz que sim. Até aí, beleza, eu acho. Se ele pensar que tá maluco, falar que confia nela é ok. Mas aí a mulher fala pra ele se render pra ela. Calma lá agora. Eu entendo que ele tá acabado e que confia nela. Agora, se renda a mim, aí já é um pouco demais, não? Quem que não é um demônio usa a frase renda-se a mim? Eu consigo até pensar em algumas situações que essa frase pode ser usada, mas agora não é uma delas. Infelizmente, Joel parece estar em um transe enquanto a mulher fala, e tudo que consegue dizer é sim. Ele apaga, e quando acorda, a porta do quarto onde os padres estavam fazendo o exorcismo está aberta, e tem alguém deitado na cama, coberto com lençóis. Quando Joel puxa a coberta, ele percebe que quem estava deitado na cama esse tempo todo era ele mesmo, e não seu filho. Os padres estavam tentando exorcizar o coisa ruim do próprio Joel. Mas como ele já é esquizofrênico, o canhoto usou isso para confundir e enganar o cara. A terapeuta estava dentro da cabeça dele esse tempo todo, e ela é o coisa ruim. Ele nunca conversou com ninguém nas sessões de terapia, e todo esse tempo os padres estavam falando sobre ele e não sobre o Mason. Mas o demônio conseguiu enganar o cara. Joel, are you ready for the exorcism? Yes, Father. O demônio é ardiloso!
Tenta fazer a gente cair nos ardins dele. A terapeuta aparece e começa a falar que ele não tá mais na sua casa, esse lugar aqui é dentro da própria cabeça do Joel. Já acabou tudo, ele já aceitou entregar a alma pra ela. Quando o Joel se dá conta do que aconteceu, ele incrivelmente fica mais tranquilo do que estava antes. Ele fala que isso significa que seu filho tá e esteve seguro esse tempo todo, e não se importa de pagar com a sua alma por isso. Mas aí a terapeuta fala que tudo tem seu momento, e que agora que a criança não tem mais a mãe e perdeu o pai de uma forma tão sinistra assim, é só questão de tempo até sua mente estar fraca o suficiente. Aí o filme corta 10 anos no futuro e a gente vê o Mason conversando com uma terapeuta. Vixe. A mulher parece ainda estar ganhando a confiança dele, mas tudo indica que esse menino vai ser alvo desse demônio logo logo. Acho que a lição que a gente tira desse filme é não confie na sua terapeuta? Eu não sei se essa é uma boa lição, não. O maior problema foi o cara ficar fazendo esculturas e símbolos macabros e pendurando eles pela casa. Em uma parte do filme, o próprio Padre Lamberto fala que essas decorações têm energias ruins. Provavelmente o demônio nem queria nada com esse cara, ele só estava passando na frente da casa um dia e sentiu que ali ia dar jogo. É que nem eu falei, se ao invés de amuletos macabros tivessem fotos do gatinho pendurados nas paredes, demônio nenhum ia mexer com esse cara. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!